nas mãos e coração. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Somos a Igreja de Cristo, as pedras vivas do templo do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Pois vamos, irmãos, reunidos nesta igreja, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos com alegria celebrar a nossa Eucaristia, enfim, normal, de semana. Hoje é um dia muito especial para muita gente da nossa querida Ilha de São Miguel e dos Açores, dia 6 de junho, e, portanto, um dia que marca profundamente também a evolução da nossa própria sociedade. E, portanto, vamos ter uma intenção muito especial nessa Eucaristia, para além de recordarmos a nossa irmã Maria Eduarda Medeiros Raposo Monteiro, no primeiro aniversário da sua morte, e o nosso irmão Carlos Manuel do Santo Cristo. Nós vamos recordar, portanto, por todos aqueles que tinham, portanto, este ideal autonomista e até mesmo independentista, enfim, das nossas ilhas. Gente boa, gente que deu muito pelas nossas terras. Aqui não há política dentro da igreja, mas temos que reconhecer que, de facto, gente que amou profundamente as nossas ilhas e amou profundamente, enfim, o nosso povo. E, portanto, deram tudo aquilo que era seu, inclusivamente, enfim, para aquilo que agora estamos a usufruir, que é, enfim, esta autonomia. Que não me levem a mal, mas eu gostaria de salientar nesta Eucaristia duas pessoas amigas. O Dr. José de Almeida, que foi meu colega na Escola das Laranjeiras durante muitos anos, éramos como irmãos, jantávamos praticamente todas as quartas-feiras e, portanto, era de facto um bom amigo. E o Aguinaldo, que foi durante muito tempo presidente da Junta de Freguesia de São José, um jovem cheio de fé, um jovem bom, um jovem que de facto que amava profundamente, enfim, as nossas ilhas. Então, vamos pedir o descanso eterno destes nossos irmãos, vamos reconhecer os nossos pecados para dignamente celebrar os santos mistérios e sem esquecer que o Sr. Padre José Trigueiro associa-se, portanto, enfim, na recordação de todos estes nossos irmãos. O Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. O sol não te fará mal durante o dia, nem a lua durante a noite. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor te defende de todo o mal, o Senhor vela pela tua vida. Ele te protege quando vais e quando vens, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Exultai e alegrai-vos, porque é grande nos céus a vossa recompensa. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus subiu ao monte e sentou-se, rodeado dos discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes, porque o possuirão a terra. Bem-aventurados os que choram, porque serão São Miguel e, naturalmente, para todos os Açores. E, portanto, aqueles que amam profundamente, enfim, a sua ilha, querem, portanto, socializar sempre esta data, recordando aqueles que mais foram queridos nesta luta, e no caso concreto do Dr. José de Almeida e do Aguinaldo, gente que amou profundamente a nossa terra e as nossas ilhas, que nós acabamos de ouvir, a primeira leitura, fala-nos, portanto, enfim, do grande profeta Elias. Repito, do grande profeta Elias. Foi provavelmente o maior profeta do Antigo Testamento e ele não nos deixou um escrito que fosse. No entanto, quer o primeiro livro dos reis, quer o segundo livro dos reis, quer mesmo nos outros livros do Antigo Testamento, todos eles falam e de que maneira desta ação do profeta Elias. São sempre assim. Às vezes estão guiados no seu próprio tempo, mas depois serão recordados e lembrados ao longo da história como pessoas que, de facto, enfim, Atendei, Senhor, as nossas preces. Tornai a Santa Igreja instrumento de unidade entre os homens,
Guardai os bispos, os presbíteros e os diáconos. Ensinai-nos a servir-vos em cada ser humano. Enviai trabalhadores para a vossa vinha. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, as nossas preces. Fazei de nós verdadeiros discípulos do Evangelho. Afastai o pecado da discórdia e o flagelo da guerra. Fortalecei a nossa esperança na vida eterna. Incentivai os governantes das nações na busca da paz. Oremos, irmãos. Atendei, Senhor, a nossa bondade, fruto da terra e do nosso trabalho, que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar em pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e do nosso trabalho que hoje vos apresentamos e que para nós vai tornar em vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito de Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para os dons que apresentamos ao vosso altar e fazei que esta oração vos seja agradável e aumente em nós a caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-nos graças sempre em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele levou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e com os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. O memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade, a mulher do Papa Francisco, nosso Bispo João, e todos aqueles que são ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos agora dos nossos irmãos defuntos, e hoje, de modo especial, queremos recordar, rezar e pedir o descanso eterno dos nossos irmãos e irmãos. Maria Eduarda Medeiros Raposo Monteiro, no primeiro aniversário da sua morte, o nosso irmão Carlos Manuel Santo Cristo, nosso irmão José de Almeida e ainda o nosso irmão e amigo Aguinaldo e muitos outros que lutaram pelos seus ideais e que nesta Eucaristia nós os trazemos sempre na memória do nosso coração. Que o Senhor a todos nos dê um descanso eterno. Configurados todos com Cristo na dor e na morte, também agora tomem parte
na glória da ressurreição. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Cheios de confiança em Deus, que é nosso Pai e rico de misericórdia, vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz como é da vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre conosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Que o Senhor nos acompanhe e nos conceda uma boa noite. Graças a Deus. Vai-se comemorar aqui o 6 de junho. Para todos os asturianos, hoje é uma data que fica bem marcada, que nos Açores.
dit hij nog gezien, voor ons afgemattigheid. Like a diamond tear, into thousands of Há 41 anos, o povo saía à rua e deu início a um processo inacabado que mudou o rumo da história das nossas ilhas. A sociedade açoriana de então vivia momentos de grande intranquilidade e insegurança. Os acontecimentos surgiam de uma forma descontrolada e o ritmo a que estávamos habituados não se compadecia com as novas ideias que entretanto iam surgindo. Velhos projetos foram novamente reabilitados e esmagados para o centralismo de Lisboa, apesar de esses velhos projetos voltarem a ganhar sentido. Ora, novas ideias surgiram, novos velhos projetos esmagados para o centralismo de Lisboa voltavam a ganhar sentido e um grupo de cidadãos começou novamente a sonhar com a velha ideia da livre administração dos Açores para os açorianos. Sem grande formação política, fruto de mais de meio século de obscurantismo, as populações locais não estavam preparadas para enfrentar as adversidades que entretanto iam surgindo e que impediam o normal desenvolvimento de um projeto política e historicamente ambicionado.
Os adversários da livre administração dos Açores para os açorianos estavam atentos e, de uma forma ativa, fizeram sentir a sua vontade, dificultando a regular defesa de um projeto político que tinha sido iniciado no final do século XIX e que Lisboa tinha esvaziado completamente a sua essência, reduzindo o poder autonómico a uns simples gabinetes desprovidos de meios e de capacidade de intervenção, fazendo com que tudo tivesse voltado ao início. O que significa dizer que Portugal tinha conseguido impor a sua vontade centralizadora. Neste contexto, o povo saía à rua a 6 de junho de 1975 e tudo mudou. Com o tempo, os centralistas tornaram-se autonomistas. Os anti-autonomistas desapareceram. O projeto independentista ganhou consistência. A política passou a estar no centro da vida social das populações. Muitas famílias dividiram-se como consequência da opção política de cada um. Enfim, a revolução tinha chegado aos Açores. Nos dias que se seguiram, os centralistas tentaram atenuar os efeitos do processo que tinha sido iniciado, mas as populações reagiram e agruparam-se em torno dos independentistas. Foi um momento de clivagem. Quem não era pela independência era contra. Não havia lugar para a neutralidade. Assim, a Frente de Libertação dos Açores passou a ser olhada como uma organização em que os açorianos depositaram as suas expectativas. A experiência revela-nos que o ser humano, quando confrontado com a adversidade, procura sempre segurança junto daqueles em quem confia. Foi assim há 41 anos. Na sociedade então existiam muitas instituições formalmente constituídas, a quem as populações poderiam solicitar apoio. Sociedades, partidos, clubes, a igreja e tudo o que a ela está associado, etc. Porém, foi junto dos independentistas que a sociedade se refugiou de forma a procurar segurança. Este facto é muito significativo e confere-nos grandes responsabilidades históricas e políticas, porque perante a adversidade fomos considerados pessoas de bem em quem se podia confiar, o que permite concluir que fomos reconhecidos como um porto de abrigo. Historicamente este facto é muito importante porque comprova que em momentos difíceis nós, independentistas, nunca viramos as costas aos açorianos. Este legado político confere-nos grandes responsabilidades. Esta condição de guardiões da açorianidade é muito enobrecedora, porém, no presente, não nos permite ter capacidade de intervenção. A nossa existência pode transmitir segurança às populações e este aspecto é importante, mas é muito redutor limitar-nos a nossa intervenção a este domínio. Devemos sentir orgulho em vermos reconhecido o nosso papel como defensores das nossas ilhas, mas também devemos ter um papel mais ativo de forma a contribuirmos para a construção de uns Açores independentes. Passados 41 anos, muita coisa mudou. E muitas dessas mudanças interferem direta ou indiretamente connosco. O mundo tornou-se mais pequeno. Nós, açorianos, passamos a ter outra mundo de evidência. Os grandes conflitos são civilizacionais. Os Estados partilham poder. A Europa vacila entre a união e a fragmentação. A informação circula a uma velocidade alucinante. A noção de território cada vez mais integra o mar. Portugal tornou-se um protetorado da Europa, mas sempre grande com os pequenos e humilde com os grandes. Os Estados Unidos passaram de maior importador de hidrocarbonetos para exportador. O Canal do Panamá irá permitir que muitos navios de grande calado atravessem do Pacífico para o Atlântico. Produtos como a água passaram a ter outro valor. Recursos minerais são encontrados no mar. O negócio do dinheiro começa a gerar algum desconforto. Surgem novos produtos turísticos. Washington e Bruxelas
prepara uma parceria transatlântica de comércio e investimento que irá revolucionar o comércio a nível mundial. E nós, açorianos, vivemos 40 anos de experiência autonómica. A nível interno e político, estamos a viver o mesmo que aconteceu durante o processo autonómico de 1895. Este começou com grande dinamismo e entusiasmo, mobilizando a sociedade açoriana de então, e acabou, como todos nós sabemos, em nada. No presente, começamos com uma autonomia progressiva. Depois, esta deu lugar a uma autonomia tranquila. E, para espanto dos mais ingênuos, as instituições regionais já afirmam que é indispensável a manutenção do património autonómico adquirido. O que, por outras palavras, significa dizer que passamos de uma dinâmica construtiva para uma fase estável e estamos a viver um momento de desconstrução. Como consequência, tem vindo a instalar-se um grande desencanto. Pela segunda vez, a história segue o mesmo rumo. Na primeira autonomia, tudo acabou em nada. Na presente autonomia, o controle é mais sofisticado, mas na essência o resultado é o mesmo. O poder nos Açores é exercido por partidos políticos que são sucursais dos partidos nacionais. Logo, os intervenientes locais prestam vassalagem aos nacionais para poderem sobreviver politicamente. Por outro lado, o Estado assume uma dimensão despropositada na região, intervindo no que deve e no que não deve. Com estes ingredientes, temos a matéria-prima necessária para fabricar uma condição de total dependência. Os políticos regionais vão vivendo a triste ilusão de que são os detentores do poder. Porém, nas questões estruturantes e essenciais, Portugal não precisa de dar um murro na mesa para impor a sua vontade. Basta que ameace retirar-lhes os cargos para que eles, como cordeiros, afinem pelo mesmo diapasão. É importante salientar que vivemos num mundo onde, cada vez mais, temos que contar connosco e temos que estar preparados para enfrentar transformações imprevisíveis. As mudanças acontecem quando menos esperamos e, ao contrário do que seria previsível, muitas vezes tomam rumos que nunca imaginamos. Neste contexto, deixar o nosso futuro nas mãos de Portugal compromete seriamente as nossas pretensões. A história ensinou-nos que Lisboa, quando confrontada entre as nossas necessidades e os seus desejos, nunca hesitou e optou sempre por si. Por último, temos que ter consciência que, enquanto os outros quadrantes políticos se orientam de acordo com interesses associados ao exercício do poder, nós agimos em função de aspectos estruturantes e é destes que depende o futuro dos Açores. Sendo esta a nossa natureza e tendo consciência dos perigos que corremos, é nosso dever intervir. Temos que nos mobilizar em todos os locais e organizações. Devemos lutar para que exista menos Estado a condicionar a nossa vida, não que tenha algum preconceito ideológico relativamente à participação do Estado na vida dos países, mas sim porque este Estado em particular está estruturado para permitir o controle da vida dos cidadãos açorianos, o que nos torna menos livres e mais fáceis de subjugar. Como consequência, o medo existe nos Açores e muitos são os momentos em que ele interfere no livre exercício da cidadania. Há que fortalecer a capacidade interventiva dos açorianos nos seus destinos, libertando-os de um Estado controlador e castrador, o que nos tornará mais independentes. Lisboa, satisfeita com a sua cadeia de controle, não hesita em violar uma das mais elementares regras da democracia, o direito de associação, proibindo a existência de partidos regionais e de partidos ou associações que defendam a independência dos Açores.
Ao contrário do que acontece nos países que formam o mundo a que Portugal diz orgulhosamente pertencer, os independentistas nos Açores são reprimidos, sendo tratados como marginais, que não têm direito a existir. Para Lisboa, somos todos fantasmas. Quando numa sociedade existe um grupo de cidadãos que não se pode associar para defender as suas ideias, quando existe uma lei que retira a possibilidade desse grupo de participar nos atos eleitorais, então estes cidadãos não são homens livres, são cidadãos de segunda. Sabemos porque Portugal não pretende alterar o estabelecido, porém é nosso dever, junto de todos os organismos internacionais, denunciar a nossa condição de cidadãos não livres e denunciar o poder de Lisboa como o responsável por um Estado que se diz democrático, mas que, na essência, defende leis mais próprias das ditaduras que condena. Mas, por que razão Lisboa teme que nós nos possamos organizar politicamente? O que teme Portugal com a nossa participação política? A resposta é óbvia e só não vem aqueles que estão acomodados e beneficiam com a sua condição. Com os independentistas, caso os independentistas açorianos tivessem acesso ao poder, a cadeia de controle montada por Lisboa seria quebrada, o que reforçaria as reivindicações regionais. Caso tivéssemos um governo regional formado por partidos independentistas, questões como o princípio da continuidade territorial, reforço do mercado interno, política de transportes que permitisse uma maior aproximação entre ilhas, programas específicos para a construção de um novo tecido empresarial açoriano, políticas para a fixação de população nas ilhas que estão a desertificar, legislação que incutisse uma cultura de responsabilização política dos nossos dirigentes, obrigando-nos a colocar o interesse público acima dos interesses partidários e pessoais, mecanismos para atrair os nossos imigrantes e a regressarem, a investirem na sua terra, etc. Todas estas questões seriam tratadas de outra forma e, em vez de andar a entreter o povo com festas e esmolas, estaríamos a criar condições para termos uma situação económica mais sustentável, o que significa dizer que seríamos mais independentes, o que não agrada a Portugal. Lisboa diz que somos portugueses, mas depois teme que possamos fugir ao seu controle político. A sua atitude é reveladora que tem consciência que de facto não somos tão portugueses como eles dizem. Portugal tem plena consciência que no dia em que conseguirmos sustentabilidade económica, eles irão perder o controle sobre as nossas ilhas. Eles, melhor que ninguém, sabem que historicamente sempre fomos tratados em condições infra-humanas e que este facto, aliado a 600 anos de vivência insular, criou em nós uma forma particular de estar no mundo, que nos leva a querer ser donos dos nossos destinos. Somos um povo sofrido, mas orgulhoso. E, historicamente, sempre que as circunstâncias nos foram favoráveis, conquistamos poder e sonhamos com a independência. Lisboa viu como reagimos em 1820, quando algumas vozes gritaram: queremos ser independentes. Voltou a estar atenta em 1985, quando novamente se ouviram gritos de independência, e jamais esquecerá o que aconteceu em 1975, porque verificou que já não haviam só gritos de independência, pois essa estava a acontecer. Lisboa quer-nos marginais, porque sabe que os países são construções e que a nossa intervenção irá sempre potenciar a possibilidade de podermos ser um novo país. Mas a história está do nosso lado. Havemos de participar no sistema,
seremos maioritários na nossa região e, quando lá chegarmos, lutaremos por tudo o que considerarmos ser o melhor para as nossas gentes. Se considerarmos que queremos continuar ligados a Portugal, escolheremos a forma. Se considerarmos que é melhor separar-nos, então seremos um país independente. A vontade será a nossa. No momento em que considerarmos que estamos prontos para ser um país, havemos de declarar a independência. Mas este momento será aquele que escolhermos. Não compete aos outros serem os donos dos nossos destinos. Seremos maiores, somos maiores e temos vontade própria. Viva a vontade dos açorianos, viva o mundo que os açorianos querem construir para si, viva os Açores livres. Aqui neste restaurante, o 6 de junho, comemorado pelos independentistas dos Açores. Por isso é que eu sou das ilhas de Bruna.